Olá, meus alunos do sexto ano A e B e os alunos de Paulo Ferraz. Vamos para mais uma aula, um livro de vocês, para vocês acompanharem aí de casa, na página 102. Continuando nosso conteúdo, nós vamos ver hoje critérios de divisibilidades, algumas regras para você descobrir se um número é divisível por outro sem fazer conta. Essa parte sem fazer conta você achou bom, né? Então nós vamos começar aí com os critérios da divisibilidade. Divisibilidade por 2. Como é que você vai descobrir se um número é divisível por 2 sem fazer nenhuma conta? É só você aprender essa regra. Um número é divisível por 2 quando ele é par. Ou seja, quando ele termina em um algarismo par. Quem são os algarismos par? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todo número que for ou terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8 é um número divisível por 2. Ou seja, dá uma divisão exata. Viu? Aí nós temos aqui o exemplo, ó, 12. Para você ver. 12 é divisível por 2. Por que que 12 é divisível por 2? Porque ele é par. Ele termina em 2. Então, ele é divisível por 2. 360 é divisível por 2. Por quê? Porque ele é par. Ele termina em 0. 137 não é divisível por 2. Por quê? Porque ele não é par. Olha só, ele termina em 7. E 7 não é um número par. Se ele terminou em 7, 7 não é um número par, então 137 não é par. Não sendo par, ele não é divisível por 2. Então é simples assim, viu? É só você aprender a regrinha prática. Critério de divisibilidade por 3. Quando é que um número é divisível por 3? Você descobrir sem fazer conta. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3, viu? Então, aí tem o exemplo, 207 é divisível por 3, pois a soma é 9. Quem são os algarismos do número 207? É 2, 0 e 7. Então, 2 mais 0 mais 7 é 9. A soma dos algarismos é 9. E 9 é um número divisível por 3. Então, 207 também é um número divisível por 3. Esse outro exemplo, 7.458 é divisível por 3. Por quê? Porque a soma de seus algarismos é 24. E 24 é um número divisível por 3. Quem são os algarismos do número 7.458? É 7, 4, 5 e 8. E a soma de 7 mais 4 mais 5 mais 8 é 24. E 24 é um número divisível por 3. Então, 7.458 é um número divisível por 3. E você descobriu sem fazer conta. 1.438, vamos ver se ele é divisível por 3. Está dizendo, não é divisível por 3. Então, vamos ver por quê. Pois a soma é 16. A soma dos algarismos do número 1.338 dá 16. E 16 não é um número divisível por 3. Então, 1.438 não é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Vamos ver quando é que o número é divisível por 4. Um número é divisível por 4 quando termina em 2 zeros ou quando o número formado pelos seus 2 últimos algarismos é divisível por 4.
Então, vamos ver. O exemplo aí. 1.800 é divisível por 4. Por quê? Porque ele terminou em 2 zeros. Viu? E se terminar em 1? Não, é se terminar em 2. 4.116 é divisível por 4, pois terminou em 16, viu? Então tem duas regras. Ou ele termina em 2 zeros, ou os dois últimos algarismos é um número divisível por 4. Então esse é divisível, 1.800, porque terminou em 2 zeros. E 4.116 é divisível porque os dois últimos algarismos, ou seja, o algarismo da unidade da dezena, forma um número divisível por 4. É 16. E 16 é divisível por 4. Vamos ver esse outro exemplo. 3.850. 3.850 não é divisível por 4. Ele terminou em 0, mas não terminou em 2, só em 1. E os dois últimos algarismos é 50. E 50 não dá uma divisão exata por 4. Então, 3.850 não é divisível por 4. Divisibilidade por 5. Esse é bom, hein? É fácil de você aprender. O número é divisível por 5 quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. Então, terminou em 0, terminou em 5, é divisível por 5, viu? Exemplo, 405, terminou em 5, é divisível por 5. 340, terminou em 0, é divisível por 5. 513 não é divisível por 5, não terminou nem em 0 e nem em 5. Viu? Muito fácil esses critérios de divisibilidade. Divisibilidade por 6. Vamos ver quando é que um número é divisível por 6. Um número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E aí é só você lembrar, quando é que o número é divisível por 2? Quando ele for par. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos der um número divisível por 3. Então, se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele será divisível por 6. Vamos para os exemplos. 312. Vamos verificar. Tá? Ele é divisível por 6. Por quê? Porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Agora, vendo, ele é divisível por 2 por quê? Porque ele é par. Terminou em 2. Então, ele é par divisível por 2. Divisível por 3. A soma dos seus algarismos tem que dar um número divisível por 3. A soma dos algarismos deu 6. 6 é um número divisível por 3, então ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então ele é divisível por 6. Vamos ver esse outro exemplo. 5.214 é divisível por 6. Você viu, é par, é divisível por 2. E aí você vai verificar se ele é divisível por 3 somando os seus algarismos. Então, somando 5 mais 2, mais 1, mais 4, deu 12. 12 é um número divisível por 3. Então, 5.214 é divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. No terceiro exemplo, 716. Vamos verificar se ele é divisível por 6. Ele não é divisível por 6. Aí você diz, mas ele não é par? Terminou em 6. Sim, ele é par, terminou em 6, é divisível por 2. Mas você precisa verificar se ele é divisível por 3.
para verificar se é divisível por 3, o que você tem que fazer? Somar os algarismos. 7 mais 1 mais 6 dá quanto? 14. E 14 não é um número divisível por 3. Viu? Não, mas como é que eu vou saber que 14 não é divisível por 3? É só você imaginar os múltiplos de 3. Todos eles são divisíveis por 3. Então, você contando de 3 em 3 ou multiplicando por 3, você não vai achar uma multiplicação por 3 que seja igual a 14. Então, ele é divisível por 2, mas ele não é divisível por 3. Então, ele não é divisível por 6. Porque para ser divisível por 6, tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Divisibilidade por 8. Então, vamos ver. O que diz a divisibilidade por 8? Um número é divisível por 8 quando termina em 3 zeros. Né? Por 4 é 2 zeros, por 8 é 3. Ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos é divisível por 8. Então, você vai fazer a verificação. Exemplo, 7.000 é divisível por 8, pois terminou em 3 zeros. 56.104 é divisível por 8, pois os 3 últimos algarismos, que é 104, é divisível por 8. Dá uma divisão exata, viu? Então, a unidade, a dezena e a centena, os 3 últimos algarismos. Agora, esses 3 últimos algarismos aqui, para você descobrir se ele é divisível por 8, você não vai fugir da continha. Você vai pegar 104 e fazer a continha de dividir por 8, viu? Mas é melhor por quê? Porque em vez de você dividir um número grande, você vai dividir um número bem menor. Então, você só faz a continha só do 104. Aí você vai, 104, você separou em 10 para dividir por 8. 10 dividido por 8, quem é? É um número que você vai colocar aqui e multiplicado por 8 tem que dar 10 ou chegar mais próximo de 10. Quem é esse número? É 1, porque se você colocar 2 vezes 8 é 16, passou de 10. Nós pegamos esses 2 primeiros números, porque 1 não dá para dividir por 8, então você juntou com o 0. Agora você multiplica. 1 vezes 8 é 8. De 8 para chegar a 10, faltou quantos números? É só você contar. 8, 9, 10. Faltou 2 números. E nesse resto, nós chamamos de resto, você baixa o próximo número. Quem é o próximo número? É 4. Então, baixou 4 no resto. Ficou quanto? 24. Agora, você vai procurar um número que multiplicado por 8 seja igual a 24. Quem será esse número? É 3. 3 vezes 8 é 24. Para 24, 0. Então, deu uma divisão exata. Então, o número 56.104 é divisível por 8. Nesse outro exemplo, 78.164 não é divisível por 8. Ele não terminou em 3 zeros, viu? E nem a divisão dele é exata. Então, fazendo a divisão dele, você vai pegar 164 para dividir por 8. 1 não dá para dividir por 8, você vai juntar o 1 e o 6, ficou 16. Quem é o número que você multiplica por 8 para dar 16? 2. 2 vezes 8 é 16. Para 16, 0. Não faltou nenhum número. O que você vai fazer agora? Baixar o próximo número. Quem é o próximo número? 4. 4 não dá para dividir por 8. E a divisão acabou. E 4 é o resto. Nos números naturais, essa divisão acabou. Mas nos números racionais, essa divisão continua. Viu? Então, essa divisão não é exata.
o número 78.664 não é divisível por 8. Então, na divisibilidade por 8, você vai fazer uma continha quando ele não terminar em 3 zeros. Mas só dos 3 últimos algarismos. E aí nós pulamos para o 9 e você pergunta, e o 7, professora? Né? A divisibilidade por 7, nós não temos um critério, uma regra que define essa divisibilidade. A regra de divisibilidade por 7 é a continha de dividir mesmo, tá? Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Então, é a mesma regra da divisibilidade por 3. Exemplo aí, nós temos 6.435, é divisível por 9, pois a soma é 18. Que são os algarismos do número 6.435? 6, 4, 3 e 5. Então, a soma deles deu 18. E 18 é um número divisível por 9. Nesse outro exemplo, 34.869 não é divisível por 9. Como você descobre? Somando os algarismos. É 3 mais 4 mais 8 mais 6 mais 9. Deu quanto? Deu 30. E 30 não é um número divisível por 9, é só você imaginar aí a multiplicação por 9, os múltiplos de 9 que nós já estudamos. Você achar um número, você não tem um número que é multiplicado por 9 seja igual a 30. Então, ele não é divisível por 9. Nosso último critério de divisibilidade é a divisibilidade por 10, viu? Esse também é muito bom, a divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 quando termina em 0. Pronto. Se ele terminar em 0, é divisível por 10. Se não terminar em 0, não é divisível por 10. Então, 70 é divisível por 10, porque termina em 0. E 5.805 não é divisível por 10, porque não termina em 0. E estes foram os nossos critérios de divisibilidade, viu? Então, nós vimos divisibilidade por 2, quando os números são pares, divisibilidade por 3, quando a soma dos seus algarismos dá um número divisível por 3, divisibilidade por 4, quando o número termina em 2 zeros, ou os 2 últimos algarismos é um número divisível por 4, divisibilidade por 5, quando ele terminar em 0 ou 5, divisibilidade por 6, quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Divisibilidade por 8, quando ele terminar em 3 zeros, ou os 3 últimos algarismos for um número divisível por 8. Divisibilidade por 9, que quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Por 10, quando terminar em 0. Então, estas são regras que vai facilitar a sua vida em relação à divisão. Para você descobrir se um número é divisível por estes, não é necessário que você faça uma conta. É necessário que você tenha aprendido as regras. Então, você faça o exercício aí, já está na rotina, viu? As páginas e as questões que eu quero que você faça. Responda, copie o exercício, responda, poste no grupo para a gente estar acompanhando as atividades, viu? Não estou recebendo a atividade dos alunos, estão muito poucas as atividades que estão sendo recebidas dos alunos, tá? Então, tchau, até a próxima aula. Vamos estudar, e tirar 10.